João 21, de 15 a 17, o texto então diz o seguinte: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esse texto não é um texto específico sobre família, mas é um texto que fala sobre restauração, amém? Ele fala sobre o poder de um encontro com Jesus. E eu creio que não há nada que nós precisemos mais nos nossos dias do que ter um encontro verdadeiro, e não somente um encontro, mas muitos encontros, momentos marcantes, experiências pessoais com Deus. Não há nenhum poder maior nesse mundo do que o poder de um encontro com Jesus, amém? Há muitas coisas boas na vida. Amigos podem nos ajudar, um psicólogo pode te ajudar em alguma circunstância, remédios podem nos ajudar em alguns momentos, família pode nos ajudar, há tantas coisas. Educação pode ser importante, pode ajudar você, pode. Tudo isso pode ser importante, mas o poder que existe em um encontro com Jesus não pode ser comparado com nada, amém? E nesse texto, o que nós vemos é exatamente isso, o poder de um encontro com Jesus. Eu mesmo já havia pregado esse texto de uma outra maneira, numa outra vez, inclusive aquela palavra dessa primeira vez está no meu primeiro livro, A Caminho de um Novo Ser. E Deus me deu uma outra palavra, porque esse texto é tão rico, é tão forte, é uma fonte de tanta revelação e entendimento das coisas de Deus, que não dá para pregar em uma vez só. E nessa segunda oportunidade, então, Deus me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque você precisa entender o quanto foi dramático, o quanto foi intenso o que está sendo dito aqui. Poucos dias antes de Jesus dar essa palavra a Pedro, poucos dias antes desse encontro de Pedro com Jesus, Pedro estava passando pelo momento mais triste, pela queda mais feia que um homem já passou. Eu creio que é difícil a gente imaginar alguma situação pior do que a que Pedro já passou. Você já passou por algum momento feio na sua vida? Por alguma queda triste? Ou você já viu pessoas que caminhavam e de repente passaram por um momento muito, muito ruim, um momento em que eles diziam assim: eu queria que isso nunca tivesse acontecido na minha vida? Pois Pedro passou exatamente por isso. Imagine o que é você andar 3 anos com Jesus, ouvir a sua palavra, ouvir a sua pregação, os seus ensinos, ser chamado por Jesus, receber a confiança de Jesus, você receber uma honra tão grande de ser chamado para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Estar ali em comunhão com Ele. Primeiro, Pedro estava vivendo um momento maravilhoso da história. Um privilégio que pouquíssimas pessoas tiveram. E foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Durante 3 anos você caminha com o Mestre. E Jesus te avisa: Pedro, olha, você vai me negar. Então, poucos dias antes, Pedro esteve ali, no momento em que Jesus é preso, vai ser crucificado, e 3 vezes Pedro negou a Jesus, exatamente como estava dito. Só que se você olhar poucos dias depois desse encontro, você vai ver Pedro também num momento marcante, só que agora um momento de glória, um momento de alegria, um momento de festa. Pedro, poucos dias depois desse encontro aqui com Jesus, está pregando o primeiro sermão da história cristã, depois então da ressurreição de Jesus, quando vem o Pentecostes, e milhares de pessoas se convertem através do poder, da autoridade que havia na pregação daquele homem. Você consegue imaginar um momento tão bonito, tão glorioso, poder, unção, autoridade, um momento de uma derrota tão grande, tão feia,
talvez a pior que já tenha acontecido na história, e entre essa grande derrota e essa grande vitória, está esse momento que nós estamos lendo aqui. Um encontro com Jesus, em que Jesus, sabendo de tudo que Pedro passou, sabendo de como aquilo estava destruindo Pedro por dentro, como ele se sentia mal por ter negado a Jesus, e sabendo também do plano que Deus tinha para ele para o futuro, Jesus precisava intervir. Pedro precisava de um encontro com Jesus. E nesse encontro, Jesus então disse para ele assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E 3 vezes Jesus repete isso. E bastou Jesus olhar para Pedro, bastou o olhar de perdão, o olhar de confiança, o olhar de amor, e a palavra de Jesus dizendo assim: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, ainda confio em você. Ainda tenho planos para a tua vida, não acabou. E Pedro foi capaz de sair lá do fundo do poço, da pior situação que a gente poderia imaginar, porque eu tenho certeza, se você consegue ter um pouquinho de imaginação e se colocar no lugar de Pedro, negando a Jesus, na hora que ele foi crucificado, quem quer fazer esse papel? Quem quer ser o traidor da pessoa que mais te ama e mais merece tudo de você? Ninguém. Pedro fez esse papel. Mas ele se levanta com tanta autoridade depois. Por quê? Porque um encontro com Jesus mudou e mudou radicalmente a sua vida. Amém? Então eu quero dizer para você que hoje Jesus continua o mesmo. Amém? E nós também continuamos os mesmos, precisando sempre de um encontro com Jesus. Precisando ter experiências pessoais, conhecer a Deus não simplesmente como religiosidade, como ritual, mas conhecer a Deus pessoalmente. Ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Deixar que Ele toque nas nossas vidas e sejamos transformados. Que bom ouvir testemunhos assim como ouvimos aqui. Isso mostra para a gente que Jesus continua agindo hoje e nós podemos ser transformados através do encontro com Jesus. Amém? Então, eu quero falar com vocês algumas reflexões aqui sobre o que acontece quando nós temos um encontro. Algumas reflexões que nós podemos ter sobre o que acontece nas nossas vidas quando temos um encontro com Jesus. Algumas verdades que podemos extrair desse texto, dessa experiência tão tremenda que Pedro teve. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que uma grande vitória pode nascer em meio a uma grande derrota. Repita comigo: uma grande vitória pode nascer em meio a uma grande derrota. Não precisa ser assim. Você não precisa ficar procurando lutas e derrotas para depois vencer. Mas eu quero que você entenda que é possível experimentar uma grande vitória, mesmo que você tenha tido uma grande queda. Porque uma das mentiras do diabo, uma das maneiras como o diabo tenta impedir as pessoas de serem abençoadas, é quando o diabo tenta colocar na cabeça delas: olha, para você não tem mais jeito. Você exagerou. Eu vou dizer para vocês, se alguém exagerou foi Pedro. E teve solução para ele, amém? Teve jeito para a vida dele. Então tem jeito para as nossas vidas também. Muitas vezes, e nós vamos ver isso em muitas histórias, nas biografias, grandes vitórias surgiram depois de uma grande derrota. Então, não procure derrota nem luta, porque já chega as que a vida coloca aí na frente da gente. Mas se você passar por uma luta, se você passar até mesmo por uma grande derrota, perceba o poder que existe na oportunidade de transformação que está ali. Até mesmo numa grande derrota, nós precisamos olhar e ver que há uma oportunidade de restauração. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Amém? Por que muitas vezes uma grande derrota pode ser o momento em que nasce uma grande vitória? Primeiro, porque nós nos abrimos para Deus. Muitas vezes, nós só conseguimos baixar a guarda, deixar Deus agir na nossa vida, quando passamos por uma grande luta, quando passamos por uma grande derrota. É o momento em que a gente sabe que não sobrou nada de nós mesmos. Não temos energia, não temos força, não temos recursos para sair daquilo ali. É o momento em que a gente precisa se colocar diante de Deus, de uma maneira humilde e dizer: Deus, não sobrou mais nada. Se o Senhor pode fazer alguma coisa com isso aqui, dá um jeito, porque eu não tenho mais o que fazer. E muitas vezes é nesse momento que a gente vê o poder de Deus agindo de maneira tão tremenda. O que é que tinha sobrado na vida de Pedro? Bom, ele já não era
ninguém tão especial, era um pescador, uma pessoa simples, humilde, vivendo num país pequeno, desconhecido. Depois daquela derrota, depois de cair daquela maneira, o que é que sobrou para ele? Sobrou a oportunidade de mudar, de começar de novo e ser restaurado através do poder de Deus, amém? Então, por que muitas vezes em uma grande derrota podemos ter uma vitória? Porque nos abrimos, mas também porque Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é um Deus que tem prazer em restaurar, em manifestar o seu poder nas vidas mais humildes. Deus não precisa de grandes homens, Deus precisa de pessoas com o coração aberto. Muitas vezes nós vemos pessoas se achando importantes, se achando grandes servos de Deus. Não queira ser um grande servo de Deus, seja um servo de um grande Deus, amém? E isso é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Até a vida, até o mundo lá fora nos diz, se a vida te der limões, faça uma limonada. Pedro tinha muito limão ali para fazer limonada para muita gente. Mas ele creu que Jesus realmente tinha poder para abençoá-lo. Ele viu nos olhos de Jesus o perdão. Ele percebeu que havia ali uma oportunidade. E ele pôde aproveitar essa oportunidade. Aconteceu aqui nessa igreja há algum tempo, uma pessoa se converteu, veio ao culto pela primeira vez e ela entregou a vida para Jesus. Mas ele estava numa situação de derrota tão grande, estava numa situação de destruição tão completa, que ele dizia assim: pastor, eu entendi que Jesus me salva, eu entendi que Jesus me ama, eu entendi que Ele é poderoso, mas é tarde demais para mim. Eu cheguei tarde, pastor, eu tinha que ter chegado aqui antes, agora não sobrou mais nada. E a pessoa estava tão deprimida e tão destruída pela situação em que ele estava, que ele pensou consigo mesmo, ele disse: cheguei tarde demais, pastor, agora não tem mais jeito. Graças a Deus, ele continuou buscando a Deus, e poucas semanas depois, estava cheio de alegria aqui no culto, cheio de vida, transformado. Então, mesmo em uma grande derrota, nós podemos experimentar o poder de Deus, podemos experimentar um momento novo. E quando você olha tanto na Bíblia, como nas biografias de pessoas, você vai ver muitas vezes isso acontecendo. Pessoas que passaram por grandes derrotas e se tornaram uma grande bênção. Alguns dos pastores, dos líderes que nós temos na igreja cristã, se tornaram uma grande bênção depois de uma grande derrota. O pastor Paul Yang-cho, que é o pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia. Milhares e milhares de membros, eu nem sei como eles conseguem contar mais. Ele se tornou uma grande bênção, mas houve um momento antes disso, em que ele estava doente, estressado, não conseguia cuidar de uma igreja pequena. Estava quase morrendo, e foi quando Deus falou com ele. E uma mudança na vida dele fez com que ele se tornasse essa grande bênção. John Wesley, fundador do movimento metodista, que gerou depois a igreja metodista. Quando a gente lê a biografia dele, a gente vê uma pessoa derrotada, acabada. Ele era um missionário, saiu da Inglaterra para ir pregar aos índios nos Estados Unidos, e ele foi tão frustrado, tão mal sucedido, que na volta para a Inglaterra, ele dizia assim: eu cruzei o oceano para pregar aos outros, e quem vai pregar para mim? Você imagina um missionário dizendo isso? Eu cruzei o oceano para pregar para os índios, e quem vai pregar para mim? E os livros, as biografias contam a história de que numa viagem de navio de volta para a Inglaterra, eles passaram por uma grande tempestade, por uma situação em que eles estavam morrendo de medo, achando que o navio ia afundar. E aconteceu algo semelhante àquela história que vocês devem ter visto no filme Titanic, que o navio afundando e tinha uma orquestra lá tocando, todo mundo tranquilo. Aconteceu exatamente isso com ele. Ele viu um grupo de irmãos orando e cantando, alegres, enquanto o navio estava quase afundando. Ele ficou tão tocado com aquilo, que ele foi conversar com eles, depois que passou a turbulência. E ali existia gente que tinha experiência com Deus. Ali existia gente que conhecia mesmo a Jesus. E naquele confronto, em que ele percebeu o quanto faltava experiência com Deus na vida dele, e ele viu aquilo na vida daquelas pessoas, ele foi transformado e se tornou um líder, uma pessoa que trouxe um avivamento tão grande, que a história conta que nas cidades onde ele passava, tudo mudava. Os bares fechavam, os lugares, a criminalidade acabava, as pessoas se convertiam e buscavam a Deus. Onde ele passava e pregava o Evangelho.
havia uma grande transformação. Aquele mesmo homem que no momento disse assim, eu cruzei o oceano para pregar aos outros e quem vai pregar para mim? Passou a ser alguém tremendamente usado por Deus. Então, uma grande derrota não é o fim para a sua vida, amém? Se você já passou por uma grande derrota, creia no poder de Jesus para transformar a tua vida. Se você está passando por uma grande derrota, saiba que uma grande vitória pode surgir exatamente num momento assim, como surgiu na vida de Pedro. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que Deus não precisa de muito tempo para mudar uma vida. Repita comigo, Deus não precisa de muito tempo para mudar uma vida. Olha, nós aqui na igreja temos uma visão de crescimento, nós investimos no estudo da palavra, nós não ficamos aqui com falsas promessas, dizendo para você que tudo vai mudar, basta você fazer uma campanha que tudo mudou. Nós não iludimos as pessoas. Existe uma luta diária, existe um processo de crescimento, mas a gente não pode negar que um encontro com Jesus traz mudanças significativas e instantâneas, amém? Há coisas na sua vida, é importante você entender, que você precisa alimentar, você precisa buscar Deus, você precisa crescer espiritualmente, você precisa ir subir nos degraus. Mas para mudar a sua vida, Deus não precisa de muito tempo. Então nós não precisamos ficar acomodados aos nossos defeitos, aos nossos erros. A gente não precisa dizer, eu era assim, eu sempre fui assim, faz 20 anos que eu sou assim, então não tem jeito. Ou então, daqui a 10 anos, talvez eu chegue a ser uma bênção. Não. Para ser maduro, você vai demorar. Ninguém se torna maduro do dia para a noite. Ninguém adquire conhecimento do dia para a noite. Há um processo de acúmulo. Mas mudar de vida pode ser instantâneo, amém? O encontro com Jesus faz você mudar radicalmente o seu posicionamento, e essa mudança de posicionamento libera a bênção de Deus sobre a sua vida. Quantas vezes vimos pessoas chegarem aqui, entrarem no culto, a diferença entre aquela porta e aquela, radical. A pessoa entrou por aquela porta, oprimido, amarrado, triste, sem esperança. Quantas pessoas entraram aqui pensando em tirar a vida? Já tivemos gente que entrou aqui com uma arma, porque disseram assim, eu vou lá no culto, não sei porquê, eu vou, é a última coisa que eu vou fazer. E saíram por aquela porta ali, transformados. E isso não acontece só quando a gente se converte, quando a gente tem um primeiro encontro com Jesus. Isso pode acontecer em qualquer momento da tua vida, que você está se sentindo seco, vazio, confuso, abatido, porque luta todo mundo passa, gente. E muitas vezes essas lutas deixam a gente abatido. Mas quando você tem um encontro com Jesus, esse encontro é transformador. Esse encontro pode muitas vezes tirar uma opressão que veio durante anos e Deus arrancar com a sua mão instantaneamente. Pedro, pode aplaudir ao Senhor. Quanto tempo Pedro precisou para ser uma bênção? Nada. Chegou o Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo, se levantou e pregou com uma ousadia tão grande, ele não convidou ninguém para aceitar Jesus. As pessoas perguntaram, interromperam a pregação dele e perguntaram assim, o que nós vamos fazer para sermos salvos? Conta logo, Pedro. Dá para imaginar a autoridade espiritual na vida desse homem? Então, talvez nos nossos dias a gente dissesse assim, Pedro, você caiu? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um processo aí de reciclagem, você vai fazer um curso aqui durante um ano, tá bom? Fica quietinho, não faça nada, e daqui a um ano a gente reavalia, aí nós vamos ver como é que você está, se a gente te dá uma nova oportunidade, talvez a gente te dê uma nova oportunidade, mas num degrau um pouco abaixo desse aí, mas a bênção que Deus tinha para você acabou, você perdeu aquele status, aquele nível lá, discípulo de Jesus, apóstolo, não, agora você vai ser no nível mais baixo aqui. Possivelmente faríamos isso. Mas Jesus trocou algumas palavras com ele. Olhou nos olhos dele e disse assim, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Para mim é o que basta, apacenta as minhas ovelhas. E aquele encontro foi tão poderoso, tão transformador, que fez com que Pedro experimentasse tudo isso. Então, não se acostume com problemas velhos, antigos. Não se acostume com pecados antigos. Não se acostume com seus defeitos.
eu sou assim, eu sempre fui assim, eu nasci desse jeito, eu fui criado desse jeito. Nada disso é desculpa para que nós fiquemos do mesmo jeito. Você pode ser transformado, você pode ser renovado, você pode mudar de vida quando você realmente coloca a sua vida diante do Senhor. Agora, tudo depende da intensidade desse encontro. E sabe por que eu acho essa palavra tão oportuna para os nossos dias? Porque eu acredito que muita gente hoje que está participando de um culto, de uma igreja, não teve um encontro com a intensidade necessária com Jesus. As pessoas estão crendo no Evangelho, estão dizendo, tá bom, é melhor buscar a Deus do que ficar no mundo, é melhor ir na igreja, ouvir uma palavra, como é bom louvar a Deus. E as pessoas estão felizes de entrar numa igreja e cantar músicas e ouvir uma pregação, que vai trazer um pouco de ânimo para a sua vida. Quem não quer isso? Mas Jesus é muito mais do que isso, gente. Jesus é muito mais do que simplesmente a gente participar de um ambiente que vai trazer algum conforto para a gente. Uma vez uma pessoa me disse assim, eu gosto de ler a Bíblia porque eu fico calma. Bíblia não é calmante, gente. Tudo bem que um dos efeitos seja esse, a pessoa está ansiosa, ela se acalma, ótimo. Mas eu não leio a Bíblia simplesmente para ficar calmo, eu leio a Bíblia para ser transformado, amém? Eu busco a Deus para ser transformado, para saber o que é que Deus tem para a minha vida, para ser cheio do poder de Deus e ver uma vida nova brotar. Não simplesmente para me acalmar ou para me sentir mais tranquilo. Nós precisamos buscar a Deus e buscar a Deus com intensidade, porque Deus não precisa de muito tempo para mudar a sua vida, amém? Terceiro princípio, terceira verdade que eu encontro nessa experiência de Pedro, é que nós precisamos ser transformados para transformar. Precisamos ser tocados para poder tocar as outras vidas. Precisamos receber de Deus para poder dar aos outros. Veja o que aconteceu aqui. Deus tinha um projeto para a vida de Pedro, não tinha? Deus tinha um plano, um propósito para aquela vida. Pedro seria usado para transformar a vida de muitas pessoas. Mas como ele poderia ser usado para transformar outros, se ele mesmo não fosse transformado? Deus iria usar Pedro para mudar a vida de muita gente. Mas como é que ele vai mudar a vida de muita gente, se a vida dele não for mudada? Ele iria levar muita gente ao encontro com Jesus. No Pentecostes ele pregou e milhares de pessoas tiveram encontro com Jesus. Mas se o encontro que Pedro mesmo tinha com Jesus era fraco, pequeno, não tinha intensidade, como é que ele poderia levar outras pessoas a um encontro intenso? Então, isso nos mostra uma realidade. Deus tem planos para a vida de cada um de nós, amém? Deus tem projetos para a tua vida. Você foi chamado para ser uma grande bênção, não simplesmente para assistir culto. Deus quer usar a tua vida. Deus quer fazer com que através da tua vida, as pessoas que estão lá fora sejam impactadas, sejam transformadas, tenham um encontro com Jesus. Mas como é que isso vai acontecer se o meu encontro com Jesus não for forte, não for profundo, não for intenso? Se eu for apenas um religioso, se eu vou no culto de vez em quando, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não sou transformado, o que é que as pessoas vão ver? Que autoridade eu terei? Como é que eu vou atrair as pessoas? Como é que eu vou ser usado por Deus se eu mesmo não for transformado? Então, Jesus estava olhando para o futuro. Jesus estava vendo a bênção que Pedro seria. E por causa daquilo que ele queria fazer, de como ele iria ser usado, ele precisava ser transformado. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e saber disso. Que além de sermos muito abençoados por um encontro com Jesus, nós precisamos entender que quando nós somos transformados, nós vamos transformar. Quando somos mudados, vamos ser usados para mudar a vida dos outros. Amém? E é isso que as pessoas precisam ver nesse mundo. Elas precisam ver vidas transformadas. Elas precisam ver em nós algo do poder de Deus que elas desejem para a sua vida. Eu sempre digo, quando eu me converti, nem todo mundo na igreja era um exemplo para a minha vida. Mas eu não entendia nada do Evangelho, eu não conhecia a Bíblia, mas eu olhei para algumas pessoas ali. E por causa daquelas pessoas eu fiquei. Porque eu olhei para elas e eu vi que elas tinham algo que eu queria ter. Eu não sabia nem explicar o que era. Aquela paz, aquela serenidade, aquela profundidade de vida espiritual. Eu não sabia o nome disso, eu não sabia como acontecia. Mas eu olhei para elas e eu disse assim, como eles eu quero ser.
essa igreja aqui, o que eles pregam aqui deve estar certo, porque o que está fazendo na vida dessas pessoas é algo que eu quero para a minha vida. Então, quando nós somos transformados, vamos ser usados também para transformar. O exemplo que eu citei agora há pouco, da vida de John Wesley. Enquanto ele mesmo não tinha sido transformado, mas era apenas um homem religioso, por mais que ele tivesse boas intenções, foi capaz de sair do conforto da sua terra para pregar aos índios, no início ainda de colonização americana. Era somente um religioso. Qual foi o impacto que ele teve naquelas vidas? Nenhum. Ninguém saberia quem foi John Wesley pela experiência que ele teve até aquele momento. Mas no momento em que ele teve uma experiência pessoal, profunda, transformadora, ele se tornou uma pessoa que foi grandemente usada por Deus. Então nós precisamos buscar a Deus, não só para sermos abençoados, mas nós precisamos buscar a Deus e buscar experiências com Deus, porque quando nós temos experiências com Deus, nós também seremos uma bênção, amém? Então há um fluxo de vida na vida cristã que nós precisamos entender. Eu preciso receber para poder ministrar, amém? Eu preciso receber de Deus para ter algo para dar. Mas eu também preciso me dispor a dar para poder receber de Deus. Porque se eu decidir ficar parado, se eu decidir só cuidar da minha vida, se eu decidir que eu não quero ser um servo de Deus, que eu não quero ser uma bênção, eu quero só receber um pouco de ânimo a cada vez que eu vou num culto, eu vou parar o fluxo de vida de Deus em mim. Eu vou deixar de receber porque eu não estou disposto a dar. Se eu quiser ministrar sem receber, não funciona. Mas se eu quiser ficar quieto aqui e só receber, também não funciona. Porque Deus não vai ficar derramando unção na sua vida, se isso não for extravasar e abençoar outras pessoas. Então o único jeito que as coisas funcionam é quando há um fluxo de vida. É o único jeito certo de viver. Vida cristã é isso, é receber de Deus e transmitir a outros. Receber de Deus, ser transformado e transformar. Ser abençoado e abençoar. Se você viver nesse fluxo, se você viver nessa dinâmica, esse é o jeito de Deus. Qualquer outra coisa não vai dar certo. Querer sair servindo a Deus sem buscar um encontro com Ele, não vai, porque eu não vou ter o que dar. Mas querer também só receber de Deus, sem estar disposto a ser uma bênção, a abençoar outras vidas, também não vai acontecer. O único jeito é receber de Deus e aquilo extravasar. E quanto mais você recebe, mais você tem para dar. Não esgota, não seca a fonte. Porque quanto mais você ministrar, quanto mais você abençoar, mais Deus vai abençoar a sua vida também. Amém? Então nós precisamos entrar nesse processo de vida, em que somos transformados e aí podemos transformar. Somos ministrados por Deus e podemos ministrar aos outros. Recebemos de Deus e temos algo para dar. Quanto mais impacto de Deus houver na minha vida, nesse encontro que eu tenho com o Senhor, mais impacto eu vou ter sobre as outras vidas e Deus vai usar a nossa vida. Amém? E o último ponto que eu quero falar com vocês, que é na verdade uma continuação, uma amplificação desse, é que ninguém pode imaginar o poder de um encontro com Deus. Repita comigo, ninguém pode imaginar o poder de um encontro com Deus. Isso que nós estamos falando aqui, isso que Pedro experimentou e que eu estou desafiando a você buscar repetidamente na sua vida, é algo que tem consequências incontroláveis. Impossível de imaginar. Não dá para prever o que vai acontecer. Só dá para saber uma coisa, é muito bom. É impossível a gente olhar para uma pessoa e determinar o potencial dela. Eu não posso olhar para a sua vida e dizer o que Deus vai fazer na sua vida. Porque pode ser muito mais do que a gente consiga imaginar. O que nós precisamos saber é que quando buscamos um encontro poderoso, autêntico com o Senhor, isso é transformador, gente. Então esqueça todos os limites que você colocou na sua vida. Nós mesmos nos colocamos limites. As pessoas nos colocam limites. Quantas vezes você deve ter ouvido, talvez, dos seus pais, na sua família, coisas do tipo, esse aqui vai ser isso, esse aqui não vai ser nada. Disseram para você alguma coisa, colocaram limites. E mesmo aqueles que tentaram te abençoar e disseram, você vai ser uma bênção, talvez tenham colocado um padrão, um patamar para você.
Será que é só aquilo ou você pode ir muito além? Será que John Wesley conseguiria imaginar quando ele estava lamentando e dizendo: cruzei o oceano para pregar aos índios, quem vai pregar para mim? Ele conseguiria imaginar o poder de Deus que haveria na vida dele? Gente, a gente às vezes vê as pessoas aqui num momento de oração, numa vigília, você ora pelas pessoas, bota a mão na cabeça das pessoas, ora por elas, elas caem no espírito e a gente fica impressionado. Sabe o que acontecia na vida de John Wesley? Ele pregava ao ar livre e a intensidade daquela pregação era tão grande que as pessoas caíam no espírito sozinhas, lá longe, ouvindo a pregação dele e levantavam transformadas. Esse homem saberia, ele conseguiria supor, por mais que ele sonhasse, que ele imaginasse, quando ele estava na derrota, ele sabia o que Deus ia fazer na vida dele? Pedro poderia imaginar o que é que ele seria, gente? Quem era Pedro? Um pescador. Quantos pescadores tem aqui? O pastor Israel está aí? Tem mais uns pescadores aí? Eu acho, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que nem pescador Pedro era muito bom. Porque algumas vezes que Jesus encontrou com ele foram em situações que ele estava lá frustrado porque não tinha pego nada. Eu não sei se isso é normal da vida de pescador, que tem dia que não tem peixe mesmo, mas teve algumas vezes que Pedro mesmo não estava satisfeito, nem como pescador. O que é que um pescador em Israel, há 2000 anos atrás, poderia ter de impacto no mundo? Um homem com pouco conhecimento, pouca cultura. Agora vamos piorar. Além de ser uma pessoa simples, humilde, um simples pescador, em Israel há 2000 anos atrás, ele tinha caído daquele jeito, negado a Jesus. O que é que dá para esperar dessa vida, gente? Quem aqui apostaria 1 centavo nessa vida? Olhando para aquilo que Pedro fez, para aquilo que ele já tinha demonstrado, ele era muito impulsivo, ele errava muito frequentemente, cometeu um erro tão sério. Eu duvido que alguém aqui, antes de conhecer a história, se estivesse lá, apostaria 1 centavo na vida de Pedro. E ele se tornou alguém tão usado por Deus, tão tremendo, que hoje você lê as palavras de Deus através da vida de Pedro, nas cartas de Pedro. Hoje nós estamos aqui falando da transformação que houve na vida dele. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não dá para saber o limite. Só dá para saber que é muito bom. Você não pode imaginar o quanto Deus pode usar a sua vida. Talvez as pessoas tenham colocado muitos limites para você. Talvez você mesmo tenha aceitado esses limites. Tem uma historinha que eu li uma vez, essas historinhas bonitinhas que o pessoal manda por e-mail, eu não sei se é verdade, né? Mas é só uma ilustração de que a pessoa passou ali no circo e viu lá o elefante preso só numa cordinha. E a pessoa ficou com medo, falou: rapaz, não é perigoso esse negócio? Essa estaca aí que está prendendo ele no chão, isso aí, se ele quiser, ele derruba isso aí, ele arranca, ele vai embora. Aí disse: não, quando ele é pequenininho, a gente amarra ele nesse lugar com essa corda, e quando ele é pequeno, ele não consegue sair. Depois ele aprende que ele não consegue sair e ele não tenta mais. Pode ser só uma historinha, mas é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós nos acostumamos a certos limites. Nós nos acostumamos a pensar que o poder de Deus não é para nós, que a bênção de Deus não é para nós, que o fulano é usado por Deus, mas não eu. E nós não sabemos aonde Deus quer nos levar e o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Agora, quando eu olho para a história bíblica, quando eu olho para a vida de homens que foram transformados por Deus, e não é só Pedro. Paulo era diferente de Pedro. Paulo era muito inteligente, muito culto. Mesmo assim, quem conheceria o apóstolo Paulo se não fosse a transformação, o poder de Jesus na vida dele? Paulo, que teve tantas oportunidades, muito mais do que Pedro, ele se considerava um miserável. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Mas quando foi transformado por Jesus, se tornou o apóstolo dos gentios. O homem que foi tão ousado que disse assim: olha, vocês aí os 11 apóstolos, fiquem cuidando dos judeus, o resto do mundo é comigo. Eu vou para os gentios, o resto do mundo. O alvo dele era pregar para o mundo inteiro. E olha, ele pregou grande parte do mundo conhecido da sua época. E estabeleceu igrejas. O que foi isso?
Poder de Deus. Então você sabe onde você vai chegar? Você sabe onde você vai estar daqui a um ano? Você sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Pode ser muito mais do que aquilo que você imagina. O poder de um encontro com Jesus traz sobre nós uma perspectiva ilimitada, porque aí não depende de quem você é, não depende das suas experiências, não depende se você teve oportunidade de educação ou não, não depende de quão inteligente você é, não depende do seu passado, se você errou ou não errou, se você caiu ou não caiu, se você pecou ou não pecou. Pedro tinha tudo contra ele e se tornou uma grande bênção. Por quê? Um encontro com Jesus é algo que nós não podemos imaginar as consequências. Um dos grandes homens do passado, que até hoje é sempre citado nas pregações, foi Moody. E na história dele conta que certa vez ele entrou numa igreja pequena, e ele estava ouvindo a pregação, e o pregador disse assim, que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entregue totalmente a Ele. E quando Moody ouviu aquela pregação dizendo que o mundo está para ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entregue totalmente a Ele, ele disse assim, eu sou esse cara. Eu vou fazer isso. Eu vou me entregar totalmente a Deus. E eu quero ver o que Deus vai fazer na minha vida. E Deus fez. E transformou ele num grande homem, um grande avivalista, que até hoje é citado em todas as igrejas. Pela intensidade da vida com Deus, da transformação que aconteceu na vida dele. Amém? Então eu quero dizer para você, quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos é um grande modelo, uma ilustração daquilo que Deus faz até hoje e quer fazer na vida de cada um de nós, amém? Pode ser que uma grande vitória surja na sua vida a partir de uma derrota, mas você, quando tiver um encontro profundo com Deus, e cada vez que você renova esse encontro, seja num culto, seja lendo a Bíblia, seja orando, seja numa vigília, em qualquer momento em que você se dispõe a buscar a Deus, se abre para o Senhor e permite que Ele renove a sua vida, o encontro com Jesus sempre vai trazer algo novo, algo poderoso, algo que quebra as cadeias, algo que traz uma mudança instantânea, que não depende de um longo processo de restauração. Você pode ser mudado instantaneamente, vai amadurecer, vai continuar crescendo, tem que buscar, tem que alimentar, é claro, mas o encontro com Jesus muda as nossas vidas, e é isso que nós precisamos todos os dias, não só o primeiro encontro em que nos convertemos e entregamos nossa vida para Jesus, mas o encontro renovado com o Senhor, viver com Deus e experimentar o poder de Deus na nossa vida, amém? Você que já é um servo de Deus, você que já fez essa entrega, você que já sabe que Deus é bom, não é novidade para você. Você já sabe que Jesus te ama. Mas você está inconformado com o limite que você estabeleceu. Você está inconformado com a sua própria vida, porque você sabe que Deus é muito maior do que você está experimentando. Você sabe que há tantas coisas para serem transformadas na tua vida, e não são transformadas porque não há intensidade na tua comunhão com Deus. Mas você reconhece que a história de Pedro pode se repetir hoje na tua vida. Mesmo que olhando para trás você veja uma grande derrota, mesmo que olhando para trás você não fique feliz com o que você está vendo, você pode olhar para frente e saber que Deus ainda te ama, e quando Ele diz assim, filho, você me ama, apacenta as minhas ovelhas, basta que você aceite, que você dê um passo na direção de Jesus, para que Ele mude, e mude radicalmente a tua vida, amém? Hoje Deus continua dizendo, como eu disse, através daquele pregador que a gente não sabe nem o nome, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que se consagre integralmente ao Senhor. E como o Moody disse, eu quero ser essa pessoa, você pode dizer hoje também para Deus, Deus, eu quero ser transformado. Eu quero experimentar intensamente o Teu poder. Eu quero experimentar intensamente a Tua graça. Eu quero que o meu encontro contigo seja muito mais do que um encontro religioso. Seja uma experiência viva e renovada com o Senhor. Eu quero esse encontro contigo, porque eu sei que só bênção vai fluir disso. Só bênção virá disso. Eu quero ter experiências marcantes, profundas, transformadoras com o Senhor. Eu quero ser uma bênção. Eu quero que as pessoas lá fora vejam a transformação na minha vida e queiram conhecer ao Senhor, porque estão vendo Jesus em mim.
Se você quer isso na tua vida hoje, clame ao Senhor, porque o teu clamor vai ser atendido. A tua oração, quando você se rende ao Senhor, é uma oração que certamente vai ser atendida. Não há dúvida de que a vontade de Deus é essa. Por isso, você não precisa perguntar, será que Deus quer me usar? Será que Deus vai fazer algo na minha vida? Não tenha dúvidas. Se você quiser, se você está abrindo o coração, se você está dando um passo na direção de Deus, Ele vai dar 10 na tua direção. Senhor, no nome de Jesus, derrama da tua unção e do teu poder sobre as nossas vidas hoje, ó Deus. Nós declaramos aqui, cremos que o Senhor não precisa de muito tempo para mudar uma vida. O Senhor não precisa de muito tempo para mudar a minha vida, a vida de cada um dos teus servos aqui, ó Deus. Nós cremos que há um grande poder, ó Deus, que é incalculável, é incomensurável hoje, mas algo transformador que vem do Senhor quando nos colocamos na tua presença. Ninguém pode imaginar o poder de um encontro com Jesus, mas nós sabemos que é algo muito bom. Quando estamos na tua presença, quando damos liberdade para o teu Espírito agir na nossa vida, quando te buscamos de coração, ó Deus. Por isso nós cremos no teu poder, ó Deus, poder transformando as vidas nessa manhã, poder transformando famílias nessa manhã, ó Deus, poder mudando histórias, sendo derramada a tua unção sobre essas vidas, para que haja impacto nesse mundo lá fora, Deus. Para que a nossa vida tenha impacto sobre tanta gente que está perdida lá fora sem te conhecer, Senhor. Derrama hoje da tua graça, do teu poder, ó Deus. Derrama da tua unção na vida de cada um de nós, para que nós saiamos daqui hoje renovados, transformados, ó Deus, e convictos de andarmos na tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor.